Brincadeira. Você é capaz de me Você garantir tá de brincadeira. que entre 26... Não, é isso que você tá me dizendo. É irresponsabilidade... Parar de ser idiota. Não levar o Neymar pra Copa é uma irresponsabilidade. Uma irresponsabilidade é levar o Neymar pra Copa. Ao contrário. Não, você tá de brincadeira. Você é capaz de me garantir... Você tá de brincadeira. Entre 26 Você tá de brincadeira. E você é capaz de me garantir que o Neymar, com o estilo que tem, com a prevalência que tem sobre os outros, que eu vou colocar o Neymar no banco e ele não vai atrapalhar a minha vida numa Copa do Mundo? Vai avisá-lo, Neymar, estou... Vou avisar? Vou te convocar. Você saiba que talvez você não vem para ser titular, e você vai ser utilizado quando necessário. Você vai falar assim com o Neymar. Eu acho uma irresponsável. Vou justificar. Por que eu acho irresponsável não levar o Neymar? Porque ele é melhor do que todos os jogadores que a seleção brasileira pode convocar. Todos. Mas quando? Vinícius Júnior. Então você ganha no Para o Ímpar hoje, você pega. Eu vou te dizer claramente. Olha como você está falando um absurdo. Você ganha no Para o Ímpar hoje. O absurdo seu é tão grande, mas tão grande, que você ganha no Para o Ímpar hoje. Você está me dizendo que você leva o Neymar e não leva o Vinícius Júnior. Não, vou colocar pela ordem. Não, vou colocar pela ordem. Você leva o Neymar e não leva o Estevam, que é muito melhor do que o Vinícius Júnior. Você leva o Neymar e não leva o João Pedro, que é muito melhor do que o Neymar. Você leva o Neymar e não leva o Vinícius Júnior, que é muito melhor nesse momento do que o Neymar. Você leva o Neymar e não leva o Rafinha. É isso que você está me dizendo. Não, é isso que você está me dizendo. A irresponsabilidade está em não convocar o Neymar entre 26. Não. Então, é convocar o Neymar ou convocar, por exemplo, o Matheus Cunha ou o Antony, algum jogador que talvez nem esteja na lista de muita gente. Você comparou caras que estão hoje sendo titulares. A responsabilidade não é em colocar o Neymar como titular, é não levá-lo para a Copa. Mas você está me dizendo que o Neymar aceita a reserva e aceita o fato de que ele não está bem fisicamente. Não, eu estou dizendo que o Neymar, pelo tamanho, pelo histórico dele, o Brasil jogou 3 Copas do Mundo com o Neymar e não ganhou nada. Eu queria falar de seleção brasileira. É um absurdo que vocês queiram falar de Neymar de seleção brasileira. A pergunta do Carlo Ancelotti, a próxima entrevista do Carlo Ancelotti... Mas pode que alguém, só os idiotas vão falar de Neymar na seleção. O Neymar não... Olha, só os idiotas vão falar. Você descarta o Neymar na Copa do Mundo? É claro que eu descarto. Desse jeito? Não, mas você não acha que ele tem... Mas eu não sei, cara. Eu não sou a mãe de Ná pra de repente o Neymar entra num centro de treinamento, fica um mês num centro de treinamento, volta fino, jogando, arrebentando, driblando 3, dando os arranques que ele sempre deu, e eu vou descartar o Neymar? É claro que não. Quem descarta o Neymar da seleção brasileira não sou eu nem o Ancelotti, é ele mesmo. Então, o que a gente precisa é parar de ser idiota. O Neymar não será convocado pela performance dele nos próximos jogos. Não dá mais. A gente não vai ter um milagre nos próximos jogos. Pode esquecer. Vai por causa do Santos. FIFA de março já foi. Não tô falando dele, não. Tô nem falando dele. Tô falando do Santos. Não vai acontecer um milagre ali. Ele também depende muito dos companheiros dele, certo? Ele também depende muito do entorno dele. Para que ele tenha 8 assistências, ele precisa que o Rony converta 8 gols quando ele tocar pro Rony, entendeu? Não é a mesma coisa. O que eu tô querendo dizer é que se a narrativa vamos ver como ele vai jogar os próximos jogos, se ele vai ser convocado, esquece. O Ancelotti, se quiser convocar ele, vai convocar ele porque ele é o Neymar. Tem nada a ver. Já teria convocado. É isso. Não tem nada a ver com os jogos de agora e nem com os próximos. Se ele convocar ele para a Copa é porque ele é o Neymar. Não tem mais nada a ver com os jogos. Muito difícil a gente atrelar a convocação dele aos jogos do Santos. Resta uma vaga de titular da seleção brasileira pensando em Copa do Mundo. Eu estou falando exclusivamente aqui do meio para frente. Porque se a gente considerar, obviamente, que vai estar todo mundo saudável até o momento da convocação final e o início da Copa do Mundo no ano que vem, o Brasil já tem a sua dupla de volantes definida. Casimiro e Bruno Guimarães não tem nem competição por vaga. São eles dois. Aí, nesse 4-2-4, considerando os 4 homens de frente, 3 já estão garantidos no time titular. Essa é a minha visão, analisando o que o Ancelotti apresentou pra gente nessas últimas datas FIFA. Estevam, pelo talento que tem, pela projeção de crescimento, para mim não perde mais a vaga. Vinícius Júnior, por ser o grande expoente da geração, e o Rodrigo, por ser um cara de um talento absurdo e de uma grande confiança por parte do Carlo Ancelotti. E aí vai restar a vaga que foi ocupada pelo Matheus Cunha nesses últimos 2 jogos, mas que para mim está muito aberta. Se estiverem todos saudáveis, eu acho que o Rafinha é o jogador que vai ocupar essa posição. Mas a gente não pode desconsiderar, obviamente, o Neymar. O Neymar, olhando que vai estar todo mundo saudável, ele vai precisar estar jogando bem também para ser convocado e eventualmente até brigar por essa vaga de titular. Se a gente abrir um pouquinho mais o leque, olhar para a defesa, eu acho que o Brasil só tem outras 2 posições em aberto. A lateral direita e a zaga, porque de 3, 2 vão jogar. Gabriel Magalhães, Marquinhos e Militão. Desses 3, 2 vão formar a dupla de zaga.
Restam poucas vagas no time titular. O Brasil tem uma cara, mas ainda oscila bastante no seu nível de jogo. E nunca desejaram mal, nunca tiveram nenhum comportamento histriônico com ele, né? Pessoas que estão dizendo, olha, ele tem que mudar o comportamento, olha, ele vai ter que focar. Ele não aceita nenhum tipo de crítica. Então, isso me diz que é uma personalidade e uma masculinidade muito fragilizada, né? Então, eu argumentaria nesse sentido. Agora, exatamente por isso, assim... Eu, ao contrário da Alicia, e quando eu discordo da Alicia é porque provavelmente eu estou errada, eu acho que ele não vai aceitar ser coadjuvante. Eu acho que ele não aceitaria esse lugar. Concordo com a Alicia que ele dificilmente terá condições de ser convocado. Assim, o Ancelotti ainda falou, entre vírgulas, que existe férias no meio do caminho. E a gente sabe que nas férias os jogadores tendem a se festejar, né? Então, e o Neymar gosta de uma festa. Então, a chance dele voltar muito aquém do que ele está hoje, que já é aquém, é grande. Dificilmente o Neymar vai para a seleção. É muito, muito, muito difícil. A menos que ele tenha uma transformação bizarra de consciência nesses dias, e aí ele se torne um cara que vai focar 100% em treinamento, e aí talvez, mas não acho que a gente vai ver uma transformação de consciência no Neymar. Pelo menos nos últimos 4, 5 anos, o Neymar não tem conseguido apresentar uma condição física de alto nível com sequência. E o Ancelotti tem sido muito educado na maneira com a qual ele responde as perguntas e essa insistência em falar de Neymar, mas ele já deixou muito claro que só vai quem estiver 100% fisicamente. E ele, em várias coletivas, já ressaltou essa condição física, né, que é, obviamente, empregada no mais alto nível numa Copa do Mundo, como sendo uma questão inegociável para ele. E essa resposta que ele dá, que ele diz, eu achava que o Neymar era só uma questão de Brasil e ela é mundial, é porque a pergunta é feita por um jornalista estrangeiro e ele se surpreende. Porque, no meu entendimento, ele se surpreende com o fato de toda vez ser perguntado pelo Neymar, mesmo o Neymar não estando em condição de jogo, né? Ele, em algumas dessas convocações, o Neymar estava lesionado, nem sequer poderia ter sido chamado e ainda assim ele era assunto. Então, acho que o Ancelotti está dando respostas muito educadas, né? Como ele é peculiar, para dizer, gente, só vai se ele estiver na mesma condição dos outros, e isso não está acontecendo. Claro que ele vai considerar o nome do Neymar se o Neymar estiver jogando bem, mas a verdade é que agora, e há muito tempo, o Neymar não está. Eu duvidaria muito, Diego, que ele recusasse uma convocação por saber que não vai ser protagonista. E a chance dele ser protagonista hoje me parece assim um sonho de um otimismo que me escapa. Eu ficaria muito surpresa se ele tivesse em condição de ser protagonista. Me surpreenderia, inclusive, se ele tivesse condição de ser coadjuvante.